As empresas têm que dar resultado, as empresas têm que sobreviver. Mas as empresas também são responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas. E essas duas coisas podem andar em paralelo. Sim. Só que a comunicação profissional é um tipo especial de interação treinada. É um jogo de campeonato, é um jogo de Copa. E esse treino envolve treinar a escuta, e nós temos vários tipos de escuta. Envolve desenvolver conversas de qualidade. O nosso cérebro, ele é formatado para trabalhar em sociedade. Essas duas escutas são fundamentais para você fazer essa conexão entre as pessoas. Pro vínculo. Pro vínculo das pessoas. Quem é líder não sai vomitando um monte de informação. Fala, olha, eu vou selecionar essas informações para esse meu time, para esse grupo e para favorecer que eles tenham uma boa tomada de decisão. A pessoa que era casca grossa, ela acabava obrigando você a pensar mais. Diferente da pessoa que passava a mão na sua cabeça, que deixava você na zona de conforto. Não é nenhuma coisa nem outra coisa. Nós precisamos fazer as pessoas pensarem diferente. A gente tem que provocar pensamentos. Então, mas a hora que você chega com uma face aberta e com um sorriso, isso aproxima as pessoas porque elas sentem que não é um grupo inimigo, sente que tem similaridade. E os cérebros da gente estão se regulando o tempo inteiro. E principalmente por esse vício de comunicação que é escutar para responder e não para compreender. Entendi. Sejam muito bem-vindas, Mara Belal e Marisa Barbara. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Que honra. Nós que agradecemos, Emerson. É um prazer estar nesse podcast que é tão bem revisado, tão comentado. Calma, que se você conhecer, você vai ver. Calma. Nós estamos honradas com essa oportunidade que você nos oferece. Nossa, que privilégio. O privilégio é meu, porque eu já pude acompanhar vocês em algumas publicações, a participação que vocês tiveram no programa O Espelho. Isso, Lázaro Ramos. E aí eu falei assim, cara, eu amo trazer pessoas para me dar uma aula aqui, sabe? E aí quem tá ouvindo agora, se quiser embarcar nessa, vai curtir pra caramba. E vocês têm conteúdo demais. Neurociência, como a mente funciona. O primeiro contato que eu tive, eu estudei o lado de criação emocional, e um professor lá da ESPM me apresentou isso. Cara, leia esse livro. Naquela época eu falei, cara, que doido. Eu li um livro do Saul Randazzo também, que fala de a criação de mitos na publicidade, e tem toda a relação com esse mundo que vocês vão falar de comunicação. Então eu falei assim, cara, eu fui encantado. E o de neuro, e eu sei que é a tua praia, depois a Marisa vai contar um pouquinho mais, e a Mara mais de fonoaudiologia, mas Isso. Conte depois um pouquinho assim da especialidade de cada um de vocês, porque e como essa dupla surgiu, que é quase uma dupla de uma dupla sertaneja. Quase. Mara e Marisa, mas não pode cantar hoje aqui, né? Vocês falam que não querem cantar. Não Conte um pouquinho então, como é que essa dupla surgiu, quem são vocês? Quer começar? Começo. Marisa, eu vou pedir pra você ficar bem pertinho aqui, ó. Puxa, Isso. Puxar um pouquinho mais. Isso. Tá bom assim? Conte, Mara. Tá ótimo. Eu sou fonoaudióloga, né? Vim do mundo da saúde e, de modo muito interessante, a própria instituição na qual eu trabalhava como professora me solicitou que ajudasse algumas empresas que estavam em fusão, empresas, laboratórios farmacêuticos, a ter uma comunicação melhor com diferentes culturas, empresas americanas, fazendo fusão com empresas alemãs, suíças. E essa foi o meu primeiro contato com o mundo empresarial para trabalhar com comunicação. Tá. Fui me envolvendo, fui ficando bastante interessada nesse mundo, passei a atender esses executivos expatriados que estavam no Brasil, que até tinham um nível de português excelente, porque todos eles fazem curso antes de virem para o Brasil, mas não tinham a atitude comunicativa brasileira, não entendiam a cultura. E aí ficava uma coisa estranha, quase como se não coubesse aquele português naquela comunicação. E passei a me envolver no mundo das empresas e entender que eu poderia contribuir para trabalhar e deixar um ambiente menos tóxico, favorecendo a comunicação. Sim. Fui fazendo vários cursos, fui para uma consultoria de recolocação, trabalhei muito com RH
E num dos cursos de pós-graduação em neurociência, eu encontrei a Marisa. E nós estudamos juntas, deu liga. São CDFs. Super, as duas CDFs. Nossa, mãe, deu liga. E hoje nós temos uma parceria de 10 anos que culminou com o lançamento desse livro, Comunicação Consciente. A gente vai falar desse livro bastante, Comunicação. Eu fui presenteado com um amo, tá aqui, ó. Coloca aqui, ó, Comunicação Consciente. Se você tá no Spotify, depois vai lá pro YouTube que vocês vão curtir pra caramba. Vão ver a carinha dele, ó. Conte. E, Marisa, e você agora dirige um elétrico, mas peraí. Eu dirijo um elétrico. Porque assim, essa é a parte que começa inteira. Quem é que tá por trás? Como que é o nome desse carro? Vai fazer propaganda. Vou fazer a propaganda. Faz. É o iCar. iCar, é da Sherry. iCar é da Sherry. Caoa Sherry. Eu vi uma propaganda dele, tava contando pra Marisa aqui. Eu falei, cara, que legal. E ele vem com preço mais competitivo, porque os elétricos são muito caros, né? Inacessíveis, às vezes, para uma boa parcela da população, assim, né? E o que aconteceu foi que você não conseguiu colocar no modo esportivo. Olha, eu já passei um WhatsApp pro meu marido e falei, busca como eu coloco no esportivo, porque nós íamos no modo econômico, 80, 90 por hora. Eu falei, não Pela vamos... Bandeirantes ali? Eu falei, nós não vamos chegar nunca. Mara, o Waze está falando aqui que nós vamos chegar a 10h25. Mara, o Waze está falando que nós vamos chegar às 10h40. Mara, o Waze está falando que agora são 10h54. Eu queria um carro elétrico, porque eu acho que representa uma atitude perante ao mundo, tudo. Mas os preços são abusivos. Aí acabei vendo esse carrinho. Ele é muito bonitinho. Eu apelidei de Joalete, Joaninha Elétrica, né? E eu tô com ele desde ontem. Hoje foi o primeiro dia saindo na estrada. Não, ainda tem uns pedaços que tem plástico, tá? Isso, mas espera gostoso. Cada visita que você coloca no carro. Peraí, deixa eu tirar aqui um. Mas gostoso. Estamos contentes, Marisa. Super contente e super privilégio de eu ser a primeira passageira do lado da Mara. Você sabe que é sempre pura emoção estar do lado da Mara. É uma emoção. E porque é uma pessoa assim ligada a ela e o carro. Se o carro se energiza no 220, a Mara está no 440. E é bom que é elétrico. É bom, é mais econômico. Mais econômico. Agora, Marisa, vale a pena você contar da sua história. Eu venho já do mundo das organizações. O meu desejo era ter feito psicologia. Mas falaram que eu não ia me dar bem em psicologia. E aí eu descobri naquela época, já faz um bom tempo, viu, Emerson, que a área de TI poderia transformar as organizações, poderia melhorar a relação entre as áreas. Então eu comecei na área de sistemas de informação. Esse foi o começo, conversando com muita gente, mais na área de processos, não tão técnica. Já lidando com comunicação desde aquele tempo, sem ter clareza que eu estava lidando com comunicação. Tive a oportunidade de sentar numa cadeira executiva, que foi maravilhoso, porque senti o que os executivos sentem, liderar áreas financeira, administrativa e intuitivamente eu já fui usando algumas técnicas, lógico que batendo cabeça, né, em muitos momentos, mas fui usando algumas técnicas de fazer com que as pessoas se entendessem, eu estando num executivo e tendo que dar resultado. E aí, num determinado momento, eu acabei voltando para a área de consultoria, que na área de TI era consultoria que eu trabalhava, mas aí já num aspecto, num espectro maior. Planejamento estratégico, aí vendo as dores das grandes organizações mesmo, fazendo fusões e aquisições, olhando a cultura das organizações. E, como a Mara falou, eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre achava que ainda não estava legal trabalhar só com processos, só com planejamento estratégico. Ficava muito frustrada que montava tudo aquilo e aquilo não saía do papel. E aí, quando eu conheci neurociência, foi quando a gente se encontrou. Na nossa primeira formação em neurociência, eu falei assim, meu Deus, é aqui que está a resposta. Tem que trabalhar, as pessoas têm que serem trabalhadas. As organizações estavam muito focadas em trabalhar só processos, só vender, só o resultado financeiro. E
E de repente a gente foi estudando todas as formações em neurociência, nós fizemos juntas e descobrimos que estudar junto é muito melhor, as duas CDFs, né, como você perguntou. E fui vendo que, na verdade, comunicação sempre esteve ao meu redor e sempre foi uma preocupação muito grande minha. Fazer as pessoas se entenderem melhor para chegar num resultado melhor. E aí foi que a gente deu liga. Realmente, desde o primeiro dia que a gente fez um treinamento juntas, só nós duas, porque o primeiro mesmo tinha mais gente junto e tudo mais, o primeiro junta mesmo, as pessoas chegaram para a gente e falaram assim, nossa, vocês têm uma sinergia. Há quanto tempo vocês trabalham juntas? Era o primeiro, né? Era o primeiro. Aí a gente deu uma enrolada na resposta, porque se falasse que era o primeiro, ia ficar meio... Mas o bom é que ele já cantou a letra, né? Ele falou, cara, siga que tem futuro, essa dupla Mari e Bebeto. Foi uma motivação, né? Foi uma inspiração. E eu vejo meu trabalho antes da neurociência e depois da neurociência muito diferente. Porque como fonoaudióloga, a gente tem uma perspectiva muito mais voltada para os distúrbios da comunicação humana. E não para a normalidade, e não para o mundo dos negócios. E esse contato em trabalhar com as farmacêuticas e depois o contato de uma recolocadora, de trabalhar com executivos topo que estavam no mercado em virtude da crise econômica global de 2007, 2008, né? Me deu uma visão de mundo muito diferente da que eu tinha nos distúrbios da comunicação humana. E perceber como ajudar as pessoas a favorecerem a comunicação. E o que a Marisa disse, não comprometer o resultado dos negócios, porque a gente tem que pensar nas duas coisas. As empresas têm que dar resultado, as empresas têm que sobreviver. Mas as empresas também são responsáveis pelo desenvolvimento das pessoas. E essas duas coisas podem andar em paralelo. Sim, eu concordo. Artigo 170 da Constituição. Por que uma empresa ela existe? Ela gera rendimento para os acionistas, mas ela também desenvolve o meio no qual ela está inserida. Então, é a responsabilidade, né? É óbvio que você fala assim, mas não é por isso. Cara, é tudo ao mesmo tempo. Não é uma coisa ou outra para dar o fundo. E hoje as pessoas cobram muito. As empresas que eu acho... Né, vocês sabem, veem isso. E eu acho que isso abre muito mercado para vocês. Porque uma empresa que não se importa com a governança corporativa, com os aspectos sociais e ambientais, ela padece. As pessoas, não quero comprar esse produto. Esse produto não me representa. Você tem um carro elétrico, cara, esse produto me representa em outras coisas, muito mais que a marca. É um estilo de vida, né? E por aí vai. As empresas hoje, elas têm essa preocupação. E nos cargos iniciais, a gente discute muito isso, né? A pessoa muda de uma empresa para outra nos cargos iniciais em virtude de um aumento de salário. Mas nos cargos médios e nos cargos elevados, o salário em si não é tão importante quanto os valores que a empresa tem e a possibilidade que a empresa dá de eu me desenvolver como pessoa e desenvolver o meu meio. As pessoas, elas tendem a não ficar numa empresa, mesmo ganhando bem, se os valores são vis, se o feedback é truculento, se elas não podem se desenvolver, se elas não podem se manifestar e não podem ser quem elas são. E isso a gente vê não é em uma empresa, isso a gente vê em todos os nossos clientes. E a nossa carteira de clientes hoje é muito abrangente, do agronegócio até os startups, bancos tradicionais, fintechs. Escritório de advocacia. O que não falta é público, né? Não. Todo mundo precisa resolver esse negócio. E se alguém não está entendendo, a culpa é minha, não é do cara que não está entendendo, né? É porque a gente parte do pressuposto de que não, é claro que eu falei, é claro que ele entendeu, né, Marisa? É claro. E toda vez que eu penso, é claro que ele entendeu, eu fui clara, muito clara, duvide. Porque a gente tem uma ilusão de que nós somos um livro aberto e que a nossa comunicação é transparente. E nada disso é verdade. Isso é um grande viés. É um viés chamado de ilusão de transparência.
Nós achamos que nós somos tão claros que todos estão lendo nossos pensamentos. A gente costuma brincar, né? A gente fala assim, as pessoas não estão dentro da minha cabeça para ler meus pensamentos. Eu preciso lembrar disso. E além disso, nós temos uma mente narrativa que fala o tempo inteiro com a gente. Então, todo o nosso conhecimento, toda a nossa memória, nós seres humanos precisamos da previsibilidade para saber o que vai acontecer momento a momento, para nos manter vivos. O cérebro não evoluiu muito, continua funcionando da mesma forma que no tempo das cavernas. Mudou a selva. Não é mais aquela selva com os animais ferozes, né? E falta de abrigo. Mas nós temos uma questão de lidar com o outro, porque se você fala comigo de uma forma que eu não gosto, eu vou imediatamente me colocar em posição de alerta. E a minha mente narrativa está sempre buscando informações para preencher os buracos em brancos que não faz sentido para mim. Isso que você está falando é interessante. A gente não fica com buraco em branco, tudo precisa ter uma resposta? Tudo tem que ter uma resposta. O nosso cérebro está o tempo inteiro buscando padrão, buscando informação e fazendo uma comparação com a minha experiência passada. Então, eu capto do ambiente, seja alguém que falou ou simplesmente uma comunicação não verbal, que tem um impacto muito grande. Então, se eu capto, de repente, um olhar seu, um desvio de cabeça, alguma coisa, se aquilo lá me chama a atenção, eu posso fazer uma suposição e, com certeza, se eu não conferir se essa minha suposição é certa, muito provavelmente ela vai ser errada. Ela pode ser errada. Então, a nossa mente narrativa, ela fica o tempo inteiro falando com a gente. Começa a prestar atenção quando você estiver dirigindo, sem ouvir um som, nada. Seu som, sem ouvir seu podcast, sem ouvir nada. Simplesmente indo para um lugar que você costuma ir, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Presta atenção para onde vai seu pensamento. Sempre tem um pensamento ligado a você com a relação com o outro. O que você vai fazer ou o que você fez. Então, essa mente narrativa, e a gente brinca, a gente costuma dizer que é o anjinho e o diabinho. Discutindo. Porque às vezes o anjinho vem e fala assim, não, aquilo lá não foi legal que aquela pessoa fez. Você tinha toda a razão, você tinha cara. E aí você vai falando e você vai criando história. O cérebro é um grande contador de história. Então, a comunicação, essa comunicação isolada da mente narrativa, é por questões de sobrevivência mesmo. Isso é doido. Eu estava conversando com a minha irmã sobre isso. Esse lance de criar histórias também às vezes te traz conforto. Você começa a materializar algo que você não viveu, mas que você gostaria de ter vivido, tal, e aquilo vai te dando um prazer. Eu sei, porque a gente recria. Eu tenho um nome para isso, eu nem sei qual nome que deve ser. Mas eu começo a pensar, cara, imagine se aquele episódio, se 10 milhões de pessoas dizem, cara, que legal, hein, não sei o que. Daqui a pouco você sente um prazer, mas ao mesmo tempo, cara, que não existiu. Foi apenas uma criação, né? Mas se você pensa projetando um futuro, se você simula uma experiência futura, se você começa a imaginar, de alguma forma, aquilo não exatamente igual, mas você pode estar construindo o seu futuro. Né? Então, o nosso cérebro, ele tem uma função de olhar para o futuro. Lógico que a gente não está falando de sonhos impossíveis, mas a gente começa, às vezes, a pensar de uma forma, e se a gente quer muito aquilo, a gente vai fazendo aquilo acontecer. Agora, quando você está falando... Quando a gente fala em termos de comunicação, digamos que você está numa reunião com várias pessoas. E cada pessoa tem uma experiência diferente. Você está ouvindo as pessoas falarem e não propriamente escutando, porque daqui a pouco a Mara vai explicar a diferença de ouvir e de escutar. Mas você está ouvindo lá as pessoas, e aí a sua mente narrativa começa a fazer algumas suposições. Mais ainda, se você não concorda com a pessoa... E se a reunião tá chata, então você vai para outro planeta. Você vai para outro lugar. Se você não concorda com aquilo que a pessoa está falando, você começa a preparar como é que você vai responder para aquela pessoa, se você não interromper a pessoa. Então, na verdade, você nem está mais escutando a pessoa, você está ouvindo,
você está ouvindo algumas palavras, mas a sua mente narrativa vai atrapalhando. Já está preparando uma Já defesa. está preparando uma defesa, porque você não concorda com a pessoa. E é isso que muito acontece no nosso dia a dia, no mundo das organizações. E é possível ser diferente? Porque agora eu estou pensando assim, ó, a gente está num momento como esse. Um Brasil dividido, cada um tá de um lado e o sujeito que vai começar a falar, esse cara e o outro não sei o quê. Né? Nós temos conversado muito sobre isso. E principalmente por esse vício de comunicação que é escutar para responder e não para compreender. Entendi. O que nós queremos é escutar para compreender. Mas se eu sinto que o outro é meu inimigo, que eu tenho uma atitude polarizada, que você está de um lado e eu estou do outro, eu não vou escutar para compreender você, eu vou escutar para responder. E aí eu fico duro e nem faço assim com a cabeça, que isso simplesmente significa estou entendendo você e não estou concordando. Né? Só significa estou entendendo o que você está me falando, Emerson. Mas eu nem faço assim porque eu falo, não quero nem que ele pense que eu estou entendendo. Então, este vício de comunicação, de escutar para responder e não para compreender, nós temos que conscientemente cortar. E é por isso que o livro chama-se Comunicação Consciente, o que eu comunico quando eu me comunico. Então, o nosso cérebro, Emerson, ele não consegue acessar o mundo diretamente. Ele recebe informações pelos órgãos dos sentidos, pela visão, pela audição, pelo olfato, paladar, tato. E esse processo de receber todos esses estímulos, ele vai ser transformado em interpretação pelo cérebro. Então, o ouvido ouve, mas quem escuta é o cérebro. Se eu gosto da pessoa, eu ouço e eu escuto, eu compreendo. Se eu vejo a pessoa como meu inimigo, eu ouço cheia de vieses para reforçar a minha posição. Então, não estou nem compreendendo, estou rebatendo. E se eu considero que a pessoa não vale nada, nem ouvir eu ouço. Eu não sei nem do que ela está falando, não sei nem qual é a palavra. Nada. Tá? Eu nem ouço e nem entendo. Então, esse é um processo muito complexo, que é o processo da escuta. E o diálogo não é sobre fala, diálogo é sobre escuta. Você sabe que o ostra feliz não faz pérola, já ouviram falar? E tem sobre o amar e o ouvir. Né? E eu acho muito legal o trecho que ele fala sobre isso. Eu já falei alguns outros, porque ele fala assim: a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem escuta bonito. Porque diante de um mundo em que tempo é dinheiro, etc., quando eu entrego os meus ouvidos, cara, eu tô te dando algo muito importante, né? Um espaço para você adentra aqui, vamos lá, vamos construir alguma coisa. Só que pelo cérebro não ser primitivo e ele não ter evoluído, será que esse mecanismo de defesa não é necessário? Eu sei que ele escuta isso, né? Sistema 1, Sistema 2, o Kahneman, vocês gostam muito de falar isso. Conta um pouquinho disso, porque acho que ele não quer gastar energia. Então, primeiro vamos esclarecer uma coisa. O cérebro... Mara, eu vou precisar que você fique bem pertinho, assim. Fico. Porque, isso, porque você tá... Isso, porque eu tô invertida, né? Eu vou abrir o braço. Isso. Melhorou, né? Melhorou muito. Primeiro, o cérebro, ele evoluiu. Tá? Ele evoluiu. Só que esta evolução do cérebro não é muito diferente da que nós tínhamos no órgão das cavernas, no homem das cavernas. Mas ele evoluiu porque o nosso cérebro é moldado de acordo com o mundo que nós vivemos. Então, se eu vivi uma determinada realidade, eu vou ter uma moldagem do cérebro diferente da que se eu vivi uma outra realidade. Qual é o impacto disso, Emerson? É que eu vou interpretar o mundo de acordo com o que eu vivi. Então, sou mulher brasileira, primeira geração no Brasil, vim da área da saúde. Eu vou interpretar meu mundo inteiro desta forma, principalmente se eu tive uma vida em nicho. E aí é a importância da diversidade, porque se eu tive uma vida e tive o privilégio de ter contato com pessoas diversas da minha realidade, o meu cérebro, ele vai ter uma atitude mais inclusiva, eu vou ser mais abrangente e vou ser mais justo. E este é o problema da polarização. Eu só fico no meu nicho, eu só leio notícia que reforça a minha crença, então todo o resto é inimigo. Você falou como cérebro de sobrevivência. Esse é o nosso primeiro movimento. O nosso primeiro movimento é: o nosso cérebro quer prazer,
Ele gosta, tanto que ele simula experiências futuras como você trouxe, porque isso traz uma descarga de dopamina, prazer. Nossa, imagina, quando meu podcast atingir não sei quantos milhões de pessoas. Tudo isso é uma experiência positiva e que traz dopamina pra gente. Mas o default do cérebro é exatamente essa questão da sobrevivência. Nós somos antenados para ver qualquer coisa que nos ameace. Agora, como isso fica, Marisa, nesse mundo que é tão imprevisível, tão volátil, e no mundo das empresas, onde ninguém tem certeza do que vai acontecer em 2023, ninguém tem certeza do que vai acontecer depois das eleições, nem até as eleições. Nem até as eleições. A questão é que as pessoas estão brigando por poder, quem tem razão, quem tem mais razão. Essa é uma necessidade humana. Eu me senti importante, eu me senti valorizado. Assim como é a necessidade humana saber o que vai acontecer momento a momento. Mas nós temos uma outra necessidade humana que é pertencer a grupos. Nós queremos pertencer a grupos que nós temos similaridades. O pulo do gato está aí. Porque quando a gente vê um mundo polarizado, a gente está vendo só a briga de poder. Se a gente for olhar para quem briga de forma polarizada, os objetivos, no fundo, é o mesmo. São os mesmos. Então, se a gente deixar claro quais são os objetivos, é aí que a gente tem que entrar com o uso da empatia. Porque as pessoas acham que empatia é só aquela coisa do eu sinto o que você sente, eu tenho a mesma emoção, então vamos chorar juntos ou vamos rir juntos. Não é isso. Nós temos uma empatia que é fundamental, que é eu buscar o que você está vendo que eu não estou vendo. Que é uma empatia que consome mais energia do cérebro, porque ela tem que ter consciência. Daí é que a comunicação consciente é fundamental para trazer diversidade. Porque se as pessoas têm experiências diferentes, vidas diferentes, ideias diferentes, etnias diferentes, gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, seja o que for diferente. Acima de tudo, nós temos pensamentos diferentes. Eu não vou conseguir entrar na sua cabeça para saber qual é o seu pensamento, a não ser que você fale para mim. Mas eu posso fazer alguma coisa ativamente, que é buscar a sua perspectiva, pedir para você falar o que você está vendo daquilo que nós estamos resolvendo juntos e que nós temos opiniões diferentes. Então, isso requer vontade das pessoas, uma vontade maior do que brigar por poder. Enquanto houver a briga de poder, vai ter um embate, vai ter mentira, vai ter o meu foco é acabar com você, né? E não nós nos unirmos, mesmo com as nossas diferenças, para chegar numa coisa melhor. Será que... Eu tive uma conversa ontem com um colega ali de Portugal. Ele já teve a oportunidade eu tive a oportunidade de trazê-lo aqui também. E a gente falando um pouquinho dessas polarizações, e ele toca num ponto, e é isso que eu quero dividir. Não seria utópico isso? Agora eu quero ficar à vontade. Eu não estou dizendo que eu acho que é. Porque ele falou assim, cara, sabe qual... E agora vamos voltar nesse tema. Sabe qual é o problema do brasileiro? O brasileiro não tem identidade. E a gente falou de ser percebido, né? O Berkeley, ele falava assim, ser é ser percebido. Por isso que eu preciso achar um grupo, eu preciso achar alguém que também partilha da mesma ideia, para ter esse conforto, né? E ao mesmo tempo eu tenho que... Lá do antifrágil, né? Eu tenho que criar anticorpos de pensamentos que são diferentes, não porque eu discorde, mas porque ele entra e eu falo, opa, isso aqui tá reagindo contra, meu corpo não tá... Mas ao mesmo tempo você vai entrelaçando e você vai aprendendo a lidar com aquilo. Eu concordo absolutamente com o que você está dizendo. Eu gosto disso, mas eu às vezes falo, será que isso é para todo mundo? Será que as pessoas não querem achar um lado e, cara, isso é o mais fácil? Quanto de exercício tem que ter, então, para que isso deixe de ser utopia? Bom, precisa ter exercício. Por quê? Porque a hora que eu estou com o meu grupo, onde todos pensamos de modo semelhante, onde todos somos parecidos, vamos aos mesmos restaurantes, fazemos as mesmas viagens, assistimos os mesmos programas, as mesmas séries, eu estou numa zona de conforto, então eu quero ficar nisso. Só que a zona de conforto ela não é criativa.
Ela não vai tirar o melhor de você. É no caos que a gente cria. É na diversidade. Então, uma das coisas que mais a neurociência tem batido da importância da diversidade é que, primeiro, a diversidade ela representa melhor o mundo. E, em segundo lugar, se eu converso com uma pessoa que é diferente de mim, eu vou ter que fazer força para entendê-la. E esse esforço é uma academia para o cérebro. Esse esforço é uma ginástica, porque eu não vou poder... Se você é parecido comigo, nós frequentamos a mesma escola, o mesmo bairro, você começa a falar, eu já sei onde vai chegar. Ou pelo menos eu acho que eu já sei aonde vai chegar. Então eu não preciso fazer esforço. Eu economizo, eu estou no modo... eco, tá? Eu estou no modo eco. 60 por hora. 60 por hora. Eu não gasto energia. Agora, se eu tenho uma pessoa muito diferente, eu tenho que fazer um esforço grande, eu vou ativar várias áreas do cérebro. Então, no fundo, eu estou fazendo uma ginástica. O que essa ginástica, entre aspas, vai trazer para o meu cérebro? Ela vai me ajudar a combater a demência. Então, a escuta da diversidade é neuroprotetora. Quanto mais eu tenho... Você tem um podcast, você me disse que você traz pessoas variadas. Nós pesquisamos. Então, desde clowns, né? Palhaços, até gestores, até pessoas que têm outros interesses. O que faz isso? Isso, em primeiro lugar, abre a mente de todo mundo que ouve você, que segue o podcast, abre a sua mente, você fica mais inclusivo e você tem melhores perguntas para os próximos convidados seus, porque a sua visão de mundo aumenta. Sim. A diversidade faz com que a nossa visão de mundo aumente. Essas gerações que estão aqui, gerações dos nossos filhos ou netos, eles já vivem um mundo mais diverso. As empresas vivem um mundo mais diverso. E a pandemia, o trabalho remoto, trouxe às empresas a possibilidade de contar nos seus times com alguém que está no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, nos Estados Unidos, em Katmandu, porque eu posso trabalhar remoto. Então, até mesmo a pandemia, que nos trouxe tanto sofrimento e tantas perdas humanas, ela trouxe a possibilidade de eu ter times mais inteligentes. Porque eu não poderia contratar um executivo do exterior, ou mesmo no mundo acadêmico, que eu ainda tenho uma participação muito grande, eu não poderia contar com um professor para orientar um trabalho, um doutorado, um mestrado, e para ser uma banca avaliadora que fosse de outro país. Hoje eu posso, porque ele entra por qualquer plataforma virtual. E isso melhora processo, melhora resultado e melhora o fato de eu conseguir ser mais empático com as diferenças. A hora que eu estou no mesmo nicho, no mesmo grupo, isso aqui é muito complicado. E Emerson, vai ter estresse. Mas é um estresse bom. A zona de conforto é muito ruim. Você estar no mesmo grupo te leva à zona de conforto. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, zona de conforto não vai funcionar, você não vai para lugar nenhum. Então, voltando para a história da pérola, a ostra faz a pérola com o estresse. Com a dor. Então, não significa que... a questão é qualidade das conversas, qualidade na comunicação. As empresas que começaram a trabalhar com neurociência social foram as empresas de tecnologia do Vale do Silício. O que aconteceu? O que eles perceberam que estava acontecendo? Engenheiros inteligentíssimos, fantásticos, criativos. E aí, naquela velha política das empresas de quem é que sabe mais. Quem sabe mais, e acaba virando um embate interno. Se a empresa quer resultado, não é no embate que isso vai acontecer. Até durante um período, no curto prazo, funciona. Não tem sustentabilidade. Essa que é a questão. É a sustentabilidade de lidar brigando com quem está do seu lado a todo momento. Então, na verdade, a gente quer que as pessoas tenham ideias diferentes. A gente não quer que as pessoas concordem.
mas que elas tenham uma comunicação saudável, uma comunicação de qualidade, definindo, como você mesmo falou, né? Às vezes você olha para frente e você fica pensando como é que vai ser se você entrevistasse fulano, beltrana, ter tantos milhares e milhões de ouvintes do podcast. Ok, vamos criar um objetivo para isso? Tá, o objetivo está lá. Agora vamos trabalhar olhando para o objetivo, ver o que é obstáculo. Qual que é a sua opinião? O que você acha que a gente tem que fazer? O que eu acho que a gente tem que fazer para chegar lá? A gente vai tirar as melhores ideias das pessoas para chegar lá. Isso tem que ter muito diálogo. Se não tiver uma qualidade boa, quem vai sobrepor é talvez quem tenha mais força. Claro. E ali vai ficar na mesmice. Quer dizer, não vai ter criatividade, não vai ter inovação. Então, tudo isso gasta-se energia. Por isso que, mais uma vez, o nome do livro é Comunicação Consciente, porque falar naturalmente, a gente fala sem esforço nenhum. É como jogo de pelada, né, Sim, Mara? jogo de pelada. Jogo de pelada do seu sobrinho, do seu neto, 10 crianças correm atrás da bola, grande emoção, o placar pode ser 11-9, 11-0, qualquer coisa é esperada. Então, todos nós podemos nos comunicar. Só que a comunicação profissional é um tipo especial de interação treinada. É um jogo de campeonato, é um jogo de Copa. E esse treino envolve treinar a escuta, e nós temos vários tipos de escuta. Envolve desenvolver conversas de qualidade, envolve identificar objetivos comuns, com posições diferentes, e envolve respeitar a arquitetura estrutural da comunicação. A arquitetura estrutural é esse conceito de o que é que eu não posso deixar de pôr num prédio, num edifício, num lugar. Eu falo assim, essa parede é estrutural, eu não posso deixar essa parede para o chão. Não pode mexer ali porque é estrutural. Então, qual é a arquitetura estrutural da comunicação? Em primeiro lugar, é definir qual é o objetivo e o que vai me conduzir para esse objetivo. Então, você tem um podcast maravilhoso, Quinto Dia Útil. Ele está entre os 10 mais importantes podcasts do mundo corporativo. Você tem um propósito com ele. E o seu propósito envolve levar pessoas de formações diferentes, de profissões diferentes, de experiências diferentes para oferecer ao seu ouvinte essa diversidade neste mundo atual que é extremamente complexo. Então, você tem um objetivo e a hora que você traz os seus convidados, você tem um eixo condutor. E você disse para nós, olha, é uma conversa, nós vamos ver aonde vai levar, mas você sabe onde está o seu eixo condutor. Você sabe aonde você quer nos dirigir para o resultado que o seu objetivo foi definido. Essa é a primeira parede estrutural, objetivo e eixo condutor. Segunda parede estrutural é destinatário e contexto. Quem é o seu ouvinte? Qual é o contexto dele? O que é que ele precisa? Como é que você vai provocar essa reflexão? Porque, Emerson, você é um grande provocador. As pessoas ouvem o seu podcast e falam assim, olha, ele tem razão, olha que interessante aquilo. Eu já pensava, agora eu sei. Agora eu entendi. Quer dizer, você provoca as pessoas a refletirem. Tá? Então, a segunda coisa é exatamente isso, é o destinatário e o contexto. E a terceira coisa é a mensagem verbal e não verbal. Quer dizer, qual é o conteúdo que nós aqui estamos veiculando e de que forma nós estamos veiculando. Então, tudo, desde tom de voz, desde dicção. Por isso que você tem este mega microfone, esses fones fantásticos para que a gente se ouça e não use uma voz tensa, porque a gente usa uma voz tensa toda vez que eu não estou me ouvindo. Seja porque eu tenho ruído no ambiente, ou seja porque psicologicamente eu acho que eu não estou sendo considerado. Então, às vezes, a gente vê os diálogos políticos, as campanhas com as pessoas com vozes finas, tensas, horríveis, que mostram o quanto elas estão se sentindo ameaçadas. Então, essa arquitetura estrutural da comunicação, objetivo e eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal, ela precisa estar num terreno. Qual é o melhor terreno para a arquitetura da comunicação, Marisa? É escuta.
A escuta vem primeiro. As pessoas, quando a gente fala de comunicação, as pessoas sempre se preocupam muito com a fala. Sem dúvida, você tem uma estrutura, a estrutura é sua aliada. Essa estrutura que a Mara acabou de colocar, ela é fundamental. Inclusive, ela ajuda muito a gente não ser prolixo. Porque a gente tem que se preparar para isso. E o preparo não é muito longo, não. É rápido. Principalmente se você conhece do tema e das coisas que você tem para falar. Agora, as pessoas não se preocupam em escutar. E a gente tem 5 tipos de escuta. As pessoas falam muito assim, não, é importantíssima a escuta ativa, mas nós temos 2 escutas passivas que são muito importantes, inclusive para a conexão entre as pessoas. Uma delas é a apreciativa. É exatamente, de repente, eu vou ouvir um podcast do 5º Dia Útil. E aí eu vou apreciar isso, eu não vou entrar para falar se está certo, se está errado, gostei da história, não gostei da história. Aprecia. Se você vem um dia me contar uma história bacana, uma história divertida, uma piada... Não vou ficar fazendo competição de piada. A não sei que nós estejamos no boteco da esquina. Vamos agora dar risada. Quem tem a melhor piada? Vamos fazer competição de piada. Não. Você veio me procurar para me contar uma piada. O que eu tenho que fazer? Apreciar o que você está falando. Né? Mostrar para você, no meu não verbal, que eu estou te escutando, que eu estou te ouvindo, mesmo que eu tenha ouvido essa história. Eu posso falar para ele, puxa, Emerson, você já tinha me contado essa história, eu gostei de ouvir de novo. Ela deve ser muito importante para você e ela é bacana mesmo. Eu posso fazer um comentário assim, mas eu não faço mais nada do que isso. Tem uma outra escuta passiva que é empática. Você está triste, você quer desabafar, você procura a Mara. O que a Mara vai fazer? Ela não vai sair resolvendo o seu problema, ela vai deixar você desabafar. É tipo um psicanalista, assim, um psicólogo. É tipo conversa que geralmente as mulheres têm quando elas saem juntas. Todo mundo desabafa, ninguém resolve nada, e nós brincamos muito, e a gente sai melhor. E nós 2 brincamos muito, principalmente quando o nosso cliente é engenheiro ou advogado. Você está contando um problema, não necessariamente o outro quer que você resolva. O outro só quer que você escute. E às vezes, por que é difícil desenvolver essa escuta empática, Emerson? Cara, eu não tenho essa. Sabe, você tá mas falando, é você sabe, minha esposa é do tipo assim, ela me solta um negócio falando, cara, mas faz tal coisa. E eu aí não tô ela perguntando a tua resposta, ela fica louca comigo. Ela não quer que você resolva, ela só quer que você escute, né? E a hora que você fala, cara, faz essa coisa, isso aqui é fácil, é como se você estivesse dizendo, olha, você é limitada, que você não viu a solução. E com certeza o problema é muito mais complexo na percepção dela e no que ela vive. Então, quando alguém conta nessa escuta empática, uma situação difícil e tudo, no máximo você só pode dizer assim, puxa vida, que difícil. Cara. O que você vai fazer com isso? O que você precisa de mim, sem sair resolvendo? Mas vamos ver, Emerson, que você está vendo a solução ali, que ela está clara. É só bater pro gol. É só bater pro gol, mas não está claro para ela, ou para ele, ou para alguém da empresa, porque eles estão envolvidos emocionalmente com o problema. Aí a gente tem que ir com muita calma dizer, olha, você está me contando e eu estou pensando uma coisa, não sei se vai servir. Você quer ouvir? E você tem que esperar que a pessoa diga não. Eu só queria desabafar. O que a pessoa diga sim. E aí você fala, não sei se vai servir para você. Porque aí eu estou tirando a resistência do cérebro do outro de ouvir. Porque se você logo de cara dá a solução, fala, como é que seu cérebro não achou essa solução? Claro. Né? Me fez lembrar um vídeo que a gente usava no passado, que era a mulher falando com o marido e ela estava reclamando que ela estava com muita dor de cabeça, que ela estava desabafando lá com ele, e ele toda hora queria interromper, ela começou a brigar com ele, até o momento que ele falou assim, tá bom, não falo mais nada. E aí eles ampliam a cena, assim, ela estava com prego na testa, ele queria falar que ela estava com prego na testa. É ótimo. Então, essas 2 primeiras escutas, elas são escutas mais passivas. É a escuta de ouvir uma história bonita, uma piada e apreciar, e ouvir um problema e acolher o outro. Mas nós temos outras 3 escutas que são ativas. Por isso que a gente não chama tudo de escuta ativa e chama de escuta consciente, né? Nós temos... Cara, olha, vocês falando isso,
E a gente sempre, às vezes, quer pular essas 2 primeiras, né? Sim. É como o sexo, talvez, né? Você quer chegar chegando? Não dá, filho. Você vai preparar, janta gostoso, toma um vinho maneiro, bate um papo, escuta. Pronto, já resolveu Tem que ter umas preliminares, Tem, né? exatamente. E tem uma coisa, o nosso cérebro, ele é formatado para trabalhar em sociedade. Essas 2 escutas são fundamentais para você fazer essa conexão entre as pessoas. Para o vínculo das pessoas. Então é importante a gente fazer, mesmo no ambiente de trabalho, sem dúvida nenhuma elas são importantes. Talvez não tão usadas no ambiente de trabalho, a não sei que você seja mais amigo das pessoas, mas às vezes quem é líder, a liderança precisa usar quando o colaborador, o funcionário está frustrado. Sim. Sim, ou Marisa, para contar a história da empresa. Exatamente. A hora que eu tenho um herdeiro numa empresa familiar e ele vai contar a história da empresa, não vale a pena eu virar e falar assim, mas tem uma outra história de uma outra empresa que é melhor ainda. Não, isso exige escuta apreciativa, você simplesmente apreciar. Agora, eu quero comentar as escutas ativas, que são perspicaz, organizativa e avaliadora. Eu vou começar pela organizativa. A organizativa é uma escuta que surge no seguinte contexto, Emerson. Um contexto difícil, aconteceu alguma coisa na empresa, teve um hackeamento de informações, um acidente numa planta, alguém perdeu a vida por uma questão de segurança. Então, geralmente, quem vem contar, conta de modo muito atrapalhado, conta de modo muito emocionado. Eu preciso organizar esse roteiro do outro. Então, é uma escuta aonde eu paro o interlocutor e falo, muito bem, qual é a coisa mais importante que eu tenho que saber agora? Ok, fomos invadidos por um hacker. Ótimo. Quanto vazou? Que atitude foi tomada? Tivemos um acidente numa planta. Que medidas de segurança já foram tomadas? Então, é um momento onde a gente para a pessoa e reestrutura e refaz um roteiro. Tem um outro momento onde a escuta organizativa ela é muito importante, que a Marisa já comentou, que é para as pessoas prolixas. A gente tem uma brincadeira de bastidor, onde a gente diz que prolixo é prolixo. Tá? A pessoa prolixa, ela é descartável. Eu converso com alguém que é muito prolixo, eu desligo. Eu descartei a pessoa. Descartei, de vez em quando eu faço só para dizer que eu estou ouvindo, mas eu descartei. Mas o que a gente faz com uma pessoa prolixa? A gente tem que interrompê-la. Tem que usar a escuta organizativa. Então, tem 2 formas de fazer. Eu virar e falar, puxa vida, você está me trazendo tanta coisa interessante, tá? Mas eu estou um pouco perdida. O que você quer exatamente que eu queira? Ou então, olha, o papo está ótimo, mas eu tenho que entrar numa reunião em 10 minutos. O que especificamente você quer que eu saiba? Que é o mais importante que você precisa me dizer. Essa escuta organizativa, ela é ativa. A escuta perspicaz é essa que os seus ouvintes do podcast estão fazendo agora. Estão ouvindo e estão falando assim, puxa vida, será que isso vale para mim? Não vale? É a escuta do benchmarking, é a escuta do aprendizado. Toda vez que eu vou falar com a concorrência, né, Marisa? E aí eu quero saber o seu pensamento. Então as perguntas têm que ser abertas, têm que ser livres. O que você está pensando? O que vocês estão fazendo agora com essa economia desse jeito? Estão tomando alguma providência lá na empresa? Você faz a pergunta, a pessoa vai se sentir importante, ela vai te falar. Sim. E você vai escutar para você aprender a perspectiva da outra pessoa. Ela tem que ser muito usada, esse tipo de pergunta, para usar aquele tipo de empatia que nós falamos, Sim. que é para buscar a perspectiva do outro. E aí? Então, é essa escuta que é a escuta perspicaz. Então, ela tem essas 2 situações básicas, a do aprendizado e a do benchmarking. Toda vez que a gente vai falar com a concorrência, e a gente pergunta, puxa vida, né? Como está difícil, como vocês estão lidando com isso? E a alta do dólar, e a instabilidade política, o outro muitas vezes vai responder simplesmente para mostrar poder, porque a informação é poder. E nós temos a última escuta, que é a escuta avaliadora. Então, um time não atingiu a meta, alguém tem uma atitude que eu não consigo entender. Então, eu vou fazer uma série de perguntas
para julgar esta pessoa. Então, olha, a escuta, que é a escuta avaliadora, ela é muito característica dos auditores, dos advogados. Então, algumas profissões, escuta empática, dos psicólogos, do RH. Mas o RH também faz muita escuta organizativa, porque eles precisam estruturar o que é prioridade. Por que você está saindo da empresa? O que estava ruim? O que estava ruim. Então, eu preciso saber usar 5 escutas. Então, a escuta é muito mais complexo. E às vezes a gente brinca que nós gostaríamos de dar curso de escutatória e não de oratória. Mas tem branding esse nome aí, Tem né? branding, tem. Escutatória é um baita branding. A gente trabalha muito com conselheiros de administração de empresas, conselheiras e conselheiros, e a gente fala muito isso para eles, porque quando eles saem do executivo também, e eles estão no papel de conselheiras, conselheiros, eles têm que usar muito a escuta, não só a perspicaz, mas a avaliadora, quando os comitês, os executivos vão trazer informações para eles que eles têm que avaliar para tomar uma decisão. Então, realmente a escuta é algo que a gente acaba deixando de lado, né? As pessoas deixam de lado e ela tem um papel fundamental para a tomada de decisão das organizações. Sim. Tem um provérbio que diz algo mais ou menos dessa linha, né? Às vezes um tolo calado, ele se passa por sábio. E um cara que fala demais, não, que você está falando do prolixo, né? Mas a condição toda que está aí é tipo Sócrates, né? Tudo se passa por perguntas, né? Sim. Você estimula o outro. Você sabe que esse papel de liderança, em que eu tenho na companhia e tenho em outros lugares, às vezes, que eu participo, dou aula para umas crianças, mas eu vejo o tempo inteiro que o que me ajuda muito é... preciso fazer uma reunião de feedback. A gente se encontra, vamos tomar um café juntos. Tudo começa com só perguntas, assim. Sim, por quê? Porque tem coisas que a pessoa sabe e eu não preciso chegar apontando. E ela começa a dizer, cara, mas você sabe que eu não tô conseguindo me organizar direito para fazer o follow-up? Era isso. Essa era uma das pautas. Então começa a falar, pois é, cara, né? Isso é algo importante pra gente falar, que eu também gostaria de dividir contigo. Então ele já traz. Então, isso ajuda, encaixa exatamente aqui. Eu quero dizer, eu quero entender o que está acontecendo, por que você não está conseguindo se organizar, o que está acontecendo na sua casa. Às vezes tem um problema em casa, tem a pandemia, ficar dentro de casa. Pô, meus filhos são pequenos, eu preciso ajudar na escola. Você fala, tem uma queda de produtividade, vamos entender, vamos nos ajudar, né? Então, vai muito mais mesmo. Eu acredito absolutamente. Lá o Rubem Alves, ele mandou bem quando ele disse aquilo, porque ele falou... E nos trechinhos muito rápidos, assim, é fácil amar quem consegue... usar de tudo isso aqui, combinando em diferentes formas, né? E minha pergunta é... De novo, dá pra estimular... Como é que vocês treinam alguém pra conseguir usar isso? Pra não ser um robozinho? Pra não ser aquele cara... E agora? Peraí, que jeito que eu escuto? Sabe aquele negócio que... Como é que eu boto em... Como que é isso? Vai, Marisa. Olha, tudo começa muito com o se conhecer, a autopercepção. Eu preciso saber aquilo que me incomoda, que me tira do trilho da comunicação. Tá. Então, a autorregulação emocional é uma coisa extremamente importante. A partir da autorregulação, se eu me conheço... Você lembra, no passado, se falava muito assim, não dá para misturar pessoal com profissional. Não tem como, nós somos um indivíduo único. E o nosso cérebro é único. A área emocional do cérebro é a que está, na maior parte do tempo, funcionando. É o que nos fez sobreviver. Mas a gente precisa ajudar as pessoas a compreenderem o que as incomodam, que naquela situação, que tipo de interlocutor, qual que é a pressão que estão sofrendo. E na hora que as pessoas compreendem o que tiram elas da consciência e passam a ficar num automático ou com uma mente narrativa muito... ativa, a gente está perdendo o foco do que é mais importante. Então, ao se conhecer, aí sim a gente passa a ajudar a pessoa a criar ações, pequenas ações, Emerson. A gente não tem nada, não é milagre, não é nada disso, mas a pessoa, de fato, ela precisa entender o ambiente dela e aquilo que a incomoda. Que a coloca o que a gente chama de estado de ameaça do cérebro. Porque se eu estou em estado de ameaça, eu vou ficar atenta para atacar, fugir da situação ou congelar. De novo, né? Mesma coisa da época das cavernas. Eu ataco sendo agressiva,
eu ataco desqualificando o outro, ataco apontando o erro do outro, ou senão eu fujo da situação, eu não dou resposta, não apareço na reunião, ou senão eu congelo e não sei nem falar meu nome. Então acaba com a comunicação. Se eu entendo que aquela situação me coloca nesse estado de perigo, eu preciso tomar uma atitude para o que eu vou fazer. O que eu posso fazer da próxima vez? Então, muita gente trabalha com o que já aconteceu para ajudar a pessoa. O que ela quer? O que você gostaria de falar naquela situação? Você está como se fosse, a gente costuma brincar e falar assim, como se fosse um drone. Você está fora, você está se olhando. Aconteceu aquilo. O que você gostaria de ter falado? Aí a gente traz a consciência para a comunicação. Eu gostaria de ter falado isso, gostaria de ter falado aquilo. Ok. Aí a gente dá liga com a arquitetura estrutural. Ok, qual era o seu objetivo? Sim. Como é que você começaria, como é que você terminaria? Quando a gente faz isso e ajuda a pessoa a olhar o contexto, a gente prepara a pessoa da mesma forma que você falou. Eu olho para o futuro, eu fico imaginando um podcast assim, assado, chamar aquela pessoa. É a mesma coisa. O que você vai fazer da próxima vez? Então, a gente olha para o passado, as coisas que aconteceram. A pessoa toma consciência do que traz o incômodo, das atitudes que não deveriam ter acontecido. Quais são as atitudes que você pode fazer a partir de agora? O cérebro tem uma coisa fantástica, que quando você diz para o seu cérebro o que você pode fazer numa próxima vez, então, se acontecer tal coisa, eu posso fazer aquilo, você está mandando uma mensagem que, sem você perceber, da próxima vez que aquilo acontecer, de alguma forma você vai agir como você... É quase uma autoprogramação. E não é, e parece bobo, mas existem pesquisas e mais pesquisas de meta-análise mostrando o quanto é importante a gente fazer isso. Então, a gente precisa se conhecer, se autorregular, usar algumas estratégias de autorregulação, a própria dizer o que eu estou sentindo naquele momento e falar, ok, eu sei que eu estou sentindo isso, mas isso não vai me ajudar agora. E olhar para aquilo que eu quero, para o meu objetivo, porque aí eu consigo acalmar a parte do cérebro emocional, trazer para o consciente só de falar, não é falar a primeira coisa, estou pé da vida, não. O que aquilo está me trazendo? O que eu estou sentindo? Fala 1, 2, 3 palavras, até você falar assim, não é isso mesmo, estou frustrado, estou decepcionado, estou irritado com isso, ok, que mais? Até a hora que você parou para pensar, você obriga o seu cérebro a vir para o consciente quando você faz um exercício desse. Na hora que você faz isso, você tem mais espaço cerebral para você pensar de forma consciente como é que você vai comunicar, como é que você vai falar e com o seu interlocutor, que é a pessoa que provavelmente está te irritando, a situação que está te irritando e assim por diante. Então, é só um exemplo. Quase que vocês podem fazer uma propaganda, tipo assim, traga o seu amor de volta em... Sabe aqueles negócios assim? Porque, cara, tipo assim, vem cá que eu vou ensinar... A grande parte de todos os problemas tá relacionado... Tudo tá relacionado a isso. Emerson, mais de 80% dos motivos de demissão nas empresas ou de não promoção são relacionados à comunicação. Então, o que nós fazemos é um trabalho com uma série de testes e instrumentos para as pessoas terem um autoconhecimento do que elas comunicam quando se comunicam. Depois, oferecer algumas estruturas que são viáveis de serem implementadas de modo muito simples para melhorar a comunicação, para depois a pessoa ter a liberdade, sentindo o impacto positivo de querer utilizá-las ou não. E o que é interessante é que mesmo grupos muito tradicionais, como alguns dos bancos tradicionais e startups, quer dizer, que são opostos empresariais, se beneficiam. Porque para o cérebro é a mesma coisa. Eu tenho que reduzir a ameaça do ambiente, eu tenho que transformar essa ameaça em desafio. O desafio vai me dar dopamina, motivação, adrenalina para eu conquistar. E eu tenho que entrar em sinergia com o outro, eu tenho que entrar em comunicação com o outro. Como é que eu faço isso?
primeiro eu tenho que tirar o outro da posição de ameaça. Porque se eu chego ameaçando, se eu chego mandando, comandando, o outro só vai fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem. Ele não vai querer usar, não vai pensar diferente. Então, a gente discute muito a importância da presença líder. A presença líder não está atrelado a um cargo de chefia. E o mais duro, né, Marisa, é que a gente vê um monte de chefe que não é líder, é anti-líder. E às vezes a gente vê um estagiário que é líder, né? Liderança é uma escolha, não é genética, não está no DNA, não está numa habilidade superior, mas eu escolho ser líder e eu desenvolvo isso. Quem é líder tem seguidor. E a comunicação do líder, ela tem 4 principais verbos. A gente fala, o que é que os líderes têm que conjugar? Primeira coisa, o líder tem que saber selecionar as informações relevantes. Quem é líder não sai vomitando um monte de informação. Fala, olha, eu vou selecionar essas informações para esse meu time, para esse grupo e para favorecer que eles tenham uma boa tomada de decisão. Então, essa é a primeira coisa. O líder, ele sabe selecionar informações relevantes. Em segundo lugar, o líder, ele inspira ações. Eu sei que eu saio de uma conversa com um líder qualquer, e às vezes o líder é um contratante, alguém de uma empresa. Se a gente sai e fala assim, uau, Marisa, vamos customizar esse treinamento, vamos atender essa demanda, olha que empresa fantástica, como eles querem desenvolver. Quer dizer, a hora que eu saio de uma conversa com vontade de agir, é porque eu conversei com uma liderança. A hora que eu saio de uma conversa e falo assim, que porre, que difícil, né? Nossa, mãe, vou ter que fazer isso. Não conversei com liderança. Então, o líder, a gente sai da conversa e quer trabalhar, quer agir, quer vir à noite, quer produzir um treinamento, quer produzir uma palestra específica para aquele cliente. Terceira coisa é o que a Marisa adora, tá? Marisa, você fala a terceira e a quarta. Terceira é regular, é gerenciar as nossas emoções. E as emoções do ambiente das pessoas. Porque quando eu regulo as minhas, eu consigo ajudar os outros a se regularem. Tipo máscara do avião. Primeiro coloca em você, para depois querer resolver o outro. Exatamente. E a quarta coisa nós temos que orientar o comportamento das pessoas. E eu muito oriento o comportamento das pessoas dando o objetivo, né? Ajudando as pessoas a focarem no objetivo e também, como a Mara falou, inspirando as pessoas. Quando eu inspiro as pessoas fazendo o meu walk the talk, quando eu faço aquilo, o meu discurso, ele está alinhado com a minha atitude, eu oriento o comportamento das pessoas. Então, a liderança, ela ensina muito mais pelas suas próprias atitudes. Então, a gente tem a selecionar as informações relevantes, inspirar as pessoas a agirem. A gente precisa gerenciar as nossas emoções e a do ambiente, a das pessoas ao nosso redor. E para isso a gente também precisa usar as escutas. E por último, a gente precisa orientar o comportamento das pessoas. Então, isso é básico, é função de comunicação de qualquer liderança. Eu estou pensando, e todas essas aplicações, eu gosto de amarrar muitas coisas, vocês devem ter notado aí, né? Eu olho para meus filhos, eu tô com um nenenzinho de 1 ano em casa e o outro de 8. Universos diferentes, eles já são diferentes, eu já noto o jeito, mas... Olha só. Mas o que eles fazem o tempo inteiro? Eles observam pra caramba. Tudo isso, desses traços de comunicação, o olhar, o posicionamento, etc. Eles estão fazendo uma série de avaliações que eu não consigo nem medir, nem eles. Se eles pudessem recorrer e falar assim, o que meu cérebro está processando? O cérebro dele está moldando, o cérebro dele está moldando. Uma esponjinha. Uma esponjinha. E ele está observando o tempo inteiro, né? Ele só está aqui, ó, deixa eu ouvir, deixa eu ver. Exatamente. Que não é também só quando fala, né? O jeito que você se posiciona sobre alguma coisa, ele já li. Então, numa situação é assim que meu pai faz? Tô dirigindo. Dirigindo a criança, ele tá no auditório te assistindo no trânsito, né? Você tá dirigindo, o cara fala, filha da... O cara, então quando fica nervoso, eu já mando pra aquele lugar. Não, beleza. Não, na escola eu vou ter lugar pra colocar esse negócio, né? É muito doido isso, né?
Os líderes, eles têm uma questão de influência. Vocês tocaram nesse ponto de liderança. Eu queria voltar lá na demência, mas depois eu vou voltar, porque eu fiquei tão curioso com isso. Mas hoje a gente tem influenciadores nas redes sociais. E necessariamente eles não são líderes, mas eles têm condição de moldar o comportamento das pessoas, deixarem alguns tristes, porque não tenho esse corpo, eu não tenho essa condição, eu não sou rico desse jeito. Eles não são líderes organizacionais e não têm cargo de chefia, mas eles são líderes porque são influenciadores. Sim. Todo líder influencia, né, Mário? Isso, mas nem todo influenciador é um líder, ou é? Se você está influenciando alguém e você tem seguidores, a pessoa acaba sendo líder. Não significa que o líder é bom ou ruim. Pode ser ruim, pode ser um péssimo líder. Tanto é que a gente tem líderes mundiais que foram horríveis. Temos ainda vários, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, você influencia para o bem ou para o mal. Então, você é um líder. Se você tem lá 10 mil seguidores no seu Instagram, aquelas pessoas estão querendo algo de você. Inspiração, direção. Se identificam de alguma forma, por alguma coisa faz essas pessoas se conectarem. Alguma coisa semelhante. A necessidade do ser humano é pertencer a grupos. E a gente pertence a vários grupos. Uns podem ser totalmente diferentes do outro. Se eu fosse uma jogadora de futebol ou uma jogadora de vôlei, eu teria o grupo dos esportistas. Nós passamos por aqui, né, e tem os cavalos, eu também teria esse grupo. E aí, se eu trabalho numa empresa que trabalha com comunicação, eu tenho meu grupo da comunicação. Quer dizer, são vários grupos, mas a gente quer se sentir aceito. Aí tem o grupo da família, o grupo das mães, da escola do filho. Exatamente. Esses não é nenhum por empatia, na verdade é um salseiro ali dentro que fala, cara, olha que mãe sem noção. Mas tem uma similaridade, todas são mães da criança, isso acontece. Deixa eu voltar aqui então uns passos e entender, porque eu gosto do exercício do cérebro e vocês estão me estimulando e que bom isso, né? Pessoas que escutam e exercitam quando a gente passa por todos esses momentos que são expostas a coisas diferentes, evitam essa demência. Elas, de uma certa maneira, retardam, porque eu tenho que ser curioso para observar a diferença, eu vou comparar a posição da pessoa com a minha posição, a realidade do outro com a minha realidade. Eu vou ter que escutar verdadeiramente e eu vou ter que dizer, sabe, eu valido o seu lugar de fala. É diferente do meu, mas eu valido. Tudo isso requer usar muitas áreas do cérebro. E toda vez que eu uso um maior número de áreas, eu tenho menos chance de declínio cognitivo. Então, vamos tirar demência e vamos usar uma palavra que é mais correta, declínio cognitivo. Então, todos nós tivemos um tio ou um avô que trabalhava num banco, trabalhava numa empresa, que trabalhava numa organização qualquer, que era maravilhoso, ágil e etc. E ele aposenta, fica em casa, não encontra um outro propósito, não vai para nenhuma ONG, não faz um trabalho social que é crucial. Na aposentadoria, eu tenho que ocupar o meu dia com outro propósito. E aí ele começa a errar em coisas básicas, banco, contas. E aí ele começa a repetir exatamente as mesmas histórias. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma relação com um grupo de pessoas muito diferentes, porque a relação de maior diversidade nossa é aquela do local de trabalho, óbvio. Hoje, seu filho de 8 anos tem uma experiência de diversidade na escola muito maior do que a Marisa teve e eu tive. Porque ele está numa escola com pessoas de diversas etnias, diversas religiões. Ele está numa escola onde ele tem amiguinhos de pais separados, eles têm amiguinhos que têm 2 mães, que têm 2 pais, tem os casais homoafetivos, ele tem uma conexão totalmente diferente. Então, para ele já está normatizando isso no mundo. Isso é natural. Já faz parte dele. Quando eu era pequena, os meus pais eram desquitados. Eu estudava num colégio católico. Eu era a única filha de pais desquitados de toda a escola. Você tinha que entrar, eles botavam uma faixinha assim, só para identificar. Pro pessoal, como eu era ótima aluna,
e muito divertida e popular, eu era, entre aspas, assim, engolida. Mas é óbvio que eu não tinha ninguém nem para desabafar como eu me sentia naquela situação. Hoje esse mundo é muito diverso. E isso permite com que as pessoas sofram menos. Sofram menos. Então, os seus filhos têm uma experiência de diversidade maior e isso evita o declínio. Se eu fico sempre no mesmo grupo, fazendo as mesmas coisas, sem ser submetido a experiências novas, eu vou ter um declínio cognitivo, porque eu passo a usar menos áreas do cérebro. Entendi. Então, o algoritmo, ele não tá criando pessoas totalmente declinadas do ponto de vista... Por quê? Porque ele só me oferece daquilo que eu... Exatamente. No meio da pandemia, Emerson, eu resolvi que eu tinha que trazer uma coisa um pouco mais colorida para minha cozinha. Eu resolvi que eu ia comprar 2 bancos vermelhos. E pesquisei na internet. De repente, no meu feed, só tinha banco vermelho. Oferta de todo mundo. Como se o mundo estivesse interessado em bancos vermelhos. Não, as bolhas das mídias sociais é uma câmera, um eco, né? Uma câmera de eco que só cria pessoas do mesmo grupo. E sabe que você vai continuar isso, mas o Kahneman fala disso. What you see is all there is. Então dá a sensação de que o mundo só tem banco vermelho. Sim. E que ele entendeu o teu anseio. Tipo, cara, tá aqui, ó. Você não falou sobre isso? Igual as meninas fazem, né? Estão querendo que o namorado peça em casamento e tal. Anel de noivado, casamento, não sei o que. Você começa a falar que esses microfones ouvem, daqui a pouco vai aparecer pro cara e o cara, puxa, acho que tá na hora de eu pedir a mulher em casamento mesmo, né? Não, você recebe no seu feed aquilo que você tem interesse. Então, o meu mundo no celular é diferente do mundo da Marisa, é diferente do seu mundo. Mas eu tenho certeza que você também está recebendo os banquinhos vermelhos. Óbvio, porque o mundo está interessado nos bancos vermelhos. Marisa também, óbvio. Isso é muito complicado, porque eu assumo que o outro vê a mesma coisa que eu vejo. Na minha outra vida, no outro século, quando eu era bem pequenininha, a gente só tinha alguns canais na televisão, né? Tá? Então, eu podia comentar a mesma novela, porque eu tinha certeza que você estava assistindo. Marisa também, porque ou era a Selva de Pedra, ou o que fosse, porque a gente tinha... Hoje, com a TV fechada, com 200 e tantos canais, a gente fica assim, tem que ver aquela série. Mas aonde está? Quem é que está? Então, a vantagem é que hoje eu trago mais diversidade. A desvantagem é eu não entender que aquilo que eu escolho para ver pode não ser o que você escolhe, o que você escolhe. Exatamente. E a manipulação dos algoritmos. Exatamente, a manipulação dos algoritmos, e você ficar numa bolha, porque existem diversos estudos que mostram que quando você está numa mídia social, o que mais propaga? Principalmente palavras de ódio. Chama atenção porque o cérebro humano... ele foi feito para defender da sobrevivência. Então, se o perigo... Existe uma frase de um neurocientista, um estudo dele, que falou: ruim é mais forte que o bom. A gente dá muito mais atenção para aquilo que é ruim, aquilo lá tem um impacto muito maior, dura muito, a gente fica pensando muito mais naquilo por uma questão de sobrevivência, do que no bom. O bom é fugaz. Bom é, tudo bem, ótimo, legal, todo mundo gosta de novidade, de coisas gostosas, zona de conforto e tal. Mas você vai lembrar muito mais de um feedback ruim que você teve, onde você estava, quem te deu, quanto tempo demorou e tal, e aí você ressignifica. Aí você vira e você fala assim, não, mas aquilo lá foi muito bom para minha carreira. Mas você passou uma semana pensando naquilo ou mais. Agora, você lembra de um elogio que você teve? É mais difícil. Você vai ter que fazer um esforço maior para lembrar do elogio que você teve. O que falou mesmo, não elogiou. Você nem lembra direito quais foram as palavras. Agora o feedback negativo. Mas você sabe que eu não sei onde a gente... Mas uma vez uma pessoa me perguntou eu nem lembro onde foi, mas eu sempre guardo a pergunta. De quais professores você se lembra lá do teu ensino fundamental? E eu só começo a lembrar daqueles que foram casca grossa. Aí... Mas foram esses que me fizeram um cara diferente, sabe? Porque eu tinha uns professores que passavam na cabeça e eu olho assim, hoje eu lembro deles, mas eu falo, cara,
me deixaram na mesma posição, sabe? Sabe um negócio assim que você fala, o casca grossa... Tem uma professora incrível na faculdade, que ela era uma professora de literatura. Então, o cara que está numa faculdade de administração, ele olha para esse tema e já fala, cara, isso é irrelevante, isso não vai mudar a minha vida. Mas ela era uma professora de comunicação, porque ela queria ensinar a gente a escrever muito bem. Provocava, né? Provocar. Ela queria ensinar a gente a estruturar o pensamento. Só que o cara estava antenado daquilo. Cara, onde é que eu vou escrever um texto desse? Eu não preciso. Cara, você não vai escrever mesmo. Mas o dia que você quiser provar uma ideia, você levar pro conselho, você tem que estruturar esse negócio. Porque se você jogar as coisas de qualquer forma, você não vai chegar no objetivo que você quer. E era isso que ela queria fazer. Então, mas é diferente, o casca grossa, assim, eu duvido que você tenha tido algum professor que tinha uma régua que batia na sua cabeça. Ah, não, palmatória. Então, na nossa época a gente tinha isso. Meu menino veio com essa pergunta, pai, na sua época tinha palmatória? Eu falei, não, na minha época já não tinha não, cara. Mas você acha que é bom? Ele perguntou desse jeito, eu falei, foi agora, mas recente. Eu falei, não, filho, eu acho que não é por aí, não. A questão do ensino, assim, é muito complexa, né? Mas o que a gente entende que é uma coisa que é diferente, a pessoa que era casca grossa, ela acabava obrigando você a pensar mais. Diferente da pessoa que passava a mão na sua cabeça, que deixava você na zona de conforto. Não é nenhuma coisa nem outra coisa. Nós precisamos fazer as pessoas pensarem diferente. A gente tem que provocar pensamentos. Então, como a Mara falou, isso que você faz de provocar pensamento das pessoas é muito útil. Amplia a visão das pessoas. É diferente de você trazer uma ideia pronta e falar para a pessoa que ela tem que fazer aquilo, ponto, acabou. Até porque os jovens de hoje em dia, a gente vê isso no ambiente de trabalho, muita gente já mais velha fala, é muito difícil trabalhar com o jovem. Não é difícil. Dá autonomia para o jovem, sem delargar. Dá opção. A pessoa não tem experiência ainda. Fala que você quer o que você quer e que tem 2 caminhos que ela pode seguir e ver qual que ela quer. Escolher e veja se ela tem um terceiro caminho. A gente faz isso com os jovens que trabalham com a gente. O resultado é maravilhoso. E aí a gente provoca a criatividade. Aí a gente favorece a criatividade. É diferente das pessoas que... porque é a mesma coisa do o combate, né? O casca grossa. Vai sair alguma coisa? Vai, não tenha dúvida. Mas você pode criar um pensamento com relação a você que é ruim. Você pode começar a criar crenças. E a gente não gosta de chamar de crença limitante, porque toda crença é limitante. Então, a crença que aquela pessoa que falou que você não era competente, que você fez tudo errado, que você não serve para nada. Porque os feedbacks ruins são assim. Em outras palavras, se não for exatamente desse jeito, a gente acaba achando que a gente não tem a menor capacidade. Então, é esse que é o problema. A gente tem que ressignificar muito, até a gente falar assim, não, melhorou minha autoestima, eu sei que eu sou capaz agora. Então, você chega para o seu filho tirou... Seu filho de 8 anos já deve estar começando a fazer prova, né? Faz. Então, ele vem com uma prova que ele tirou 10. E você vira para o seu filho e fala assim, nossa... Como você é inteligente? Puxou pro papai. Fala isso, você é muito inteligente. Na próxima prova que ele fizer, que ele não tirar 10... Puxou a mãe, né? Ele vai falar assim, eu acho que eu não sou tão inteligente assim. Meu pai errou. Então, na verdade, a gente tem que valorizar o esforço que ele fez para chegar ali. Ele não chegou, ele não é inteligente porque ele simplesmente saiu da cabeça dele, ele é inteligente. Ele deve ter estudado, ele deve ter se preparado, ele deve ter treinado. Essa é a diferença. Então, o que a gente quer é que as pessoas provoquem pensamentos. E as perguntas, a gente não está habituado, voltando naquela história de perguntas que você falou, a gente não está habituado a fazer perguntas. Sim. Quer contar história, né? Não, faz assim, faz assado. Conclua, né? Conclua, ou senão, não, o que você está fazendo é errado. A pessoa nem terminou de falar. Então, essa é a comunicação não consciente. É a comunicação natural. Se a gente traz consciência e a gente sabe o que a gente quer na comunicação, a gente faz muito mais pergunta, esclarece, veja se você entendeu. Alinha, você falou assim que você gosta de alinhar. Eu sou a pessoa dos alinhamentos. Eu sempre falo para ela, eu gosto de fazer as ligas aqui. Gosto de fazer... Então, assim, vamos fazer liga. E o que isso tem a ver com aquilo que a gente quer chegar? Só de você provocar esse pensamento, você não só está ajudando a pessoa
a ser criativa e te passar as informações que você precisa ouvir, como você também vai ter insights. Você vai gerar o seu auto-insight, vamos dizer assim. E aí é a riqueza de comunicação. Em vez de você ficar num embate, e era isso que eu estava falando das empresas do Vale do Silício, porque eles começaram a mudar os hábitos das reuniões. As reuniões, é claro, Emerson, que assim, as pessoas falam, isso daí não vai funcionar quando a gente está com pressa, quando a gente tem uma urgência. Não estão falando da urgência. Mesma coisa que na guerra, quando na Inglaterra pegou os pilotos só homens para pilotar, para salvar a França do ataque dos alemães. Tá? Não dava tempo de treinar as mulheres para serem pilotos. Era uma emergência. Era uma emergência. Os pilotos estavam lá, era emergência, eram os pilotos ricos, jovens ricos, que iam aprender a pilotar, talvez até por hobby. Era emergência. Então, na emergência, a gente vai do jeito que tiver. Mas isso não significa que da próxima vez a gente não possa se preparar e preparar as mulheres também para pilotar os aviões. Então, é nesse sentido. Se a gente está numa reunião de emergência, a gente tem que tomar logo a decisão. Se a gente está numa reunião que é para criar coisas novas, a gente tem que permitir que as pessoas falem suas ideias, sempre com foco no objetivo. A escuta tem que ser muito boa, o esclarecimento tem que ser muito bom, a provocação positiva tem que ser muito boa. Então, é disso que nós estamos falando em qualidade de comunicação. Nossa, é tão amplo isso, e vocês estão me levando a refletir assim, né? O nosso cérebro, ele trabalha sozinho, sem que a gente tenha controle, sei lá, tem um percentual para isso? Nosso cérebro trabalha 100% do tempo quando nós estamos acordados e quando nós estamos dormindo. A gente só tem uma consciência muito reduzida do trabalho dele, mas o cérebro, toda a primeira função é controlar o nosso corpo, deslocar o corpo no espaço, manter a homeostase, manter o equilíbrio. Mas a gente não tem consciência do cérebro controlando fígado, pâncreas, hormônio, circulação, batimento cardíaco, respiração. Mais ou menos uns 90%, né, é inconsciente. 90% mais ou dele. Menos da função dele, a gente não tem, a gente está no automático. Agora, se eu sou um executivo que sai de reunião para outra reunião, eu estou gastando uma energia enorme. Ou eu entro na reunião e já nem escuto o que acontece, fico no automatismo para segurar a energia. O cérebro, ele tem um orçamento de energia limitado. Então, eu vou querer segurar esse orçamento. Então, eu chego de manhã na minha mesa, sento, baixo o e-mail, vem um grupo enorme de e-mails e eu começo a responder pelos mais importantes. Só que não. Eu começo a responder pelo último que entrou na caixa. E vou indo. De repente, o 7º e-mail era um e-mail muito importante que eu precisaria ter respondido. E eu já gastei uma energia antes. Por quê? Porque priorizar é uma das atividades que mais consome energia do cérebro. E eu quero segurar esse consumo. O cérebro, ele tem de 3 a 5% da massa de todo o corpo. E ele consome 20% da energia do corpo. Manda tudo pra cá, imagina isso. Manda tudo pra cá, filho. Manda tudo pra cá. Quem consome mais é o córtex pré-frontal, que o Kahneman chama de cérebro executivo, que é o sistema 2, porque o sistema 1 é o automático. Então, nessa metáfora, nessa analogia que o Kahneman usou e que é muito bem-vinda nas empresas, porque ela é estrutural e as empresas entendem isso e consideram importante, conseguem trabalhar com esse tipo de analogia, de metáfora, fica muito claro que não dá para ficar no sistema 2 o dia inteiro. Não tem budget para isso. A gente precisa fazer algumas paradas no meio do dia. Às vezes são paradas pequenas. É desafogar o calhamaço de informação que a gente tem no cérebro. E o pior é que as pessoas acham que, às vezes, entre uma reunião e outra, eu vou pegar o celular e vou responder alguns e-mails e não está descansando. Ou senão eu vou olhar um relatório que me mandaram. Não, você está enfiando um monte de... O processo da informação gasta muita energia. Sim. Então, uma vez nós estávamos... Uma das nossas formações,
Até Mari, uma olhou para a cara da outra e falou assim, o que quer dizer isso, né? O americano falou assim, não, porque agora a gente fica... Ele usou o termo skimming, né? Do leite, do skim milk, que é o leite desnatado, né? Skimming, tudo, informação skimming. Mas o que é isso? Quando a gente fica folhando só, a gente lê na transversal. Sim. Então, é isso que as pessoas fazem. E ainda ficam nas mídias sociais muito tempo. Nós temos um grupo grande e mandam calhamaços de informações. Eu falo assim, gente, eu não dou conta disso, não consigo. Então, essa questão da priorização que a Mara falou é muito importante, porque a gente não prioriza, porque a priorização gasta energia do cérebro. Mas se a gente priorizasse, a gente economizaria a energia do cérebro. Tem que priorizar e eliminar, né, Marisa? Eliminar é fundamental, né, Mara? Eliminar aquilo que não faz mais sentido. Coisas que faziam sentido antes da pandemia não faz mais. Então não adianta, eu priorizei, mas eu mantenho todos os pratinhos. Ninguém aguenta manter. Tem determinadas coisas que hoje são descartáveis. Então, o priorizar, ele envolve eliminar. Até porque a gente precisa ser muito ágil, né? Hoje em dia. O planejamento é um negócio difícil para qualquer área. Então, tá aí um plano, né? Mas ele direciona muita coisa. Saber dizer não é a coisa mais importante hoje em dia. Porque você tem oferta de milhares de coisas, você vai ter que escolher uma. E você não pode sofrer com as outras 999 que você diz. E agora, para onde será que foi aquele negócio? Não importa, cara. Olha para frente para o que você escolheu, né? Para acalmar o teu cérebro e conseguir comunicar melhor, né? Nossa, que doido tudo isso, né? Eu tô associando tanta coisa, não sei como eu me organizo aqui agora. Tem gente que participa comigo e fala, mas eu não sei como você aguenta, cara, porque é tanta informação e eles falam, eu fico extremamente cansado quando eu participo. Tem um estado do flow, que ele também diz, né, que ler um livro, quando você nunca leu, ele é extremamente doloroso pro cérebro, né? Porque o cérebro não sabe lidar com aquilo, sua cabeça tá construindo algumas coisas. Mas a partir do momento que você começa a exercitar, você entra num estado em que ele absorve, você interpreta, ele funciona bem. É como uma academia, então. Vocês são, na verdade, professoras de academia, só que uma academia diferente. Ao invés de fazer bíceps, gostei. Você começa a mexer aqui. É bom. Academia da mente, né? Academia da mente. Gostei. Porque tudo é hábito, né, Mara? Tudo é hábito. Então, Emerson, eu entendo que nós já estamos nos encaminhando para a conclusão aqui do seu podcast. E por que você entende que está indo para a conclusão? E agora você é boa em leituras. Porque você mudou seu tom de voz. Não, mas eu não queria, eu sabia. Você mudou o olhar, você mudou as pausas, né? Então, Emerson, o que é que... Mas eu quero destacar uma coisa. Espera um pouquinho, não posso esquecer. Depois eu volto para cá. Por que é que você consegue coordenar tudo isso? Porque você tem uma das características da liderança, que é foco abrangente, curiosidade no que está fora. O professor Daniel Goleman, ele diz que o líder tem que ter 3 focos. Primeiro foco é foco interno. Eu tenho que saber onde eu estou, quem sou eu, né? Como são as minhas emoções, como eu controlo. O segundo foco que o líder tem que ter é foco no outro, que é a empatia. Quem é esse outro a quem eu sirvo? E o terceiro foco é foco no mundo, o que acontece fora de mim. E você tem esses 3 focos. É muito nítido quando a gente conversa com você. Então a coisa flui. Se eu tenho um líder que não tem foco nele mesmo, não entende quem ele é um líder desorientado. É um líder que os liderados, que não são liderados, óbvio, porque ele não é um líder inspirador, fala assim, que louco, o cara é totalmente desorientado. Se eu não tenho foco no outro, eu falo assim, ele é injusto, ele não vê o que o outro precisa. Né? E se eu não tenho foco no mundo, eu estou absolutamente perdida. É o líder que fala assim, mas eu não antecipei que isso iria acontecer. Pego de surpresa. Eu sou pego de surpresa. Então, essa curiosidade abrangente que você tem é o que faz com que você fique com seus convidados 1 hora, 2 horas e a conversa flui. Ela não precisa ser ensaiada, não tem roteiro. Você não mandou para nós uma lista de perguntas antes e nós não mandamos para você uma lista de perguntas antes.
E é por isso que é bom. Quando alguém vem em casa tomar um vinho... uma delícia. Cara, não é isso que é gostoso? Um dia alguém falou, bota o microfone aqui, uma câmera e vamos transmitir isso pro mundo, né? Porque isso é gostoso, essa é a primeira coisa. Então, já que nós estamos concluindo... Não estamos. Aí eu quero chegar nesse ponto e eu tava esperando, porque eu te vi no programa e você fazendo assim, peraí, deixa eu fazer uma leitura da perna, como que tá as mãos dele, se ele tá e eu tava em todo momento falando assim, tipo, cara, a Mara tá olhando pra alguma coisa. Se eu cruzar a perna, ela vai dizer assim... A Marisa também faz. Se eu cruzar a perna, ela vai falar, putz, será que ele tá se fechando? E se eu bater o braço aqui, ela fala, não, agora ferrou. Agora ferrou. Agora ele tá assim, ele quer ver panorama, ele tá se sentindo ameaçado. A hora que ele se aproxima, ele tem interesse, né? A hora que ele mexe muito para um lado e para o outro, ele tá fazendo ajustes ergonômicos. Então, de alguma maneira, a conversa está deixando desconfortável. A gente lê o outro o tempo inteiro. Mas nem todo mundo tem a habilidade que vocês têm, cara. Não, a gente só todo mundo tem a mesma habilidade. Não, a gente só desenvolveu a consciência. Isso. A gente só Nossa, desenvolveu lindo. a consciência. É lindo que você falou, desenvolver a consciência. Porque às vezes você tá falando com alguém, eu começo a falar com alguém, a pessoa tá tremendo aqui do lado. E o nosso olho vai lá e você fala assim... Opa, tem alguma coisa aí, cara. Não sei o que, próximo. Vamos continuar. Ou, sei lá, a pessoa tá muito assim com a mão. Aí você fala, eita, né? Tem alguma coisa estranha. Só que assim, eu acho isso uma habilidade. O corpo fala. Tem um livro que se chama assim, né? Sim, o corpo fala. Peter Weil. Ah, é? O corpo fala. O impacto, Mara, eu quero que você comente sobre o impacto da comunicação não verbal. O impacto da comunicação não verbal é quase de 70% da comunicação como um todo. Então, é claro que eu tenho 30% que é da comunicação verbal, que é o meu argumento, as estratégias que eu uso de persuasão, aquilo que está dentro, que é concreto da comunicação. Mas isso aqui responde por 30% da comunicação não verbal, que é o tom de voz, as pausas, como eu me direciono para o outro, o tipo de olhar, o fato de eu chegar sorrindo. Um dos pontos positivos seu, Emerson, é essa atitude sorridente. A sua também, a de você. Você já chegar, você já desceu do carro. Nem todo mundo faz isso. Você parou o carro, você já chegou chegando. Eu falei, que legal, hoje a gente vai se divertir muito. E a gente estava desconfortável porque nós estávamos um pouco perdidas aqui nos aras, nos cavalos. Tá? O GPS deixa a gente meio maluco nessa região, né? Mas chegamos. E tudo isso era comunicação e não tinha ninguém falando. Só estava deixando pessoas ali meio... Então, mas a hora que você chega com uma face aberta e com um sorriso... Isso aproxima as pessoas porque elas sentem que não é um grupo inimigo, sentem que tem similaridade. E os cérebros da gente estão se regulando o tempo inteiro. Então, se aqui a gente está numa conversa agradável, é porque a gente está se regulando com dopamina, com oxitocina, que é o hormônio da relação, todas as endorfinas. Quer dizer, a gente traz felicidade na conexão com as pessoas. Da mesma forma que se a gente for para um lugar que a gente vê uma pessoa de cara fechada ou irritada, a gente também vai sair irritado. Tem coisa mais gostosa de se encontrar com alguém que é tranquilo, que é divertido. Você sai da conversa e fala assim, que delícia. Nós vamos sair daqui hoje assim. Nós vamos sair daqui hoje falando assim, nossa, como foi gostoso. Então, o cérebro se regula o tempo inteiro porque esse é cérebro social. Existe literalmente um nome cunhado de uma rede neural chamada social brain, cérebro social. E esse cérebro coincidentemente, é o cérebro que está o tempo inteiro, é o mais automático. Agora, você imagina que a gente tem como se nosso cérebro fosse uma máquina fotográfica grande angular. A gente está captando tudo no ambiente. Só que a gente não está processando tudo, a gente só está percebendo. Então, essa questão da comunicação não verbal, ela tem um impacto enorme. Porque a gente está processando, às vezes a gente não se deu conta. Como você mesmo estava descrevendo agora, nossa, tá tremendo aqui, a mão falou, você não se dá conta de tudo, a gente não tem essa capacidade de processar tudo. Então, quando você fala, que a Mara falou assim, né, que percebeu que já estamos chegando no final, é porque o nosso cérebro cansa, é muita informação, é muita coisa, até para as pessoas escutarem. É que hoje em dia, na gravação, você escuta um pouco, depois pausa, depois volta, quero ouvir aquilo de novo. Mas quando a gente está ao vivo e a cores, né, eu falar, nossa, eu canso quando tem né, porque você está fazendo, o seu cérebro está o tempo inteiro
fazendo as conexões que você faz, que você falou, gosto de dar liga nas coisas. Você está atento àquilo que a gente fala para fazer essas ligas. Você está lembrando de coisas que outros convidados seus ou coisas que você leu. Como é que você dá liga para fazer isso? Tudo isso é o seu cérebro. Córtex pré-frontal é o sistema 2, é o cérebro executivo trabalhando. E a gente precisa fazer algumas pausas para reenergizar, porque é esse que trabalha com muito menos, com muita energia, então ele precisa se reenergizar. A quantidade de informações é limitada. É esse mesmo cérebro que precisa regular as emoções para a gente não interromper um outro. Então, a gente está aqui, a gente está conscientemente. Eu não interrompo a Mara, ela não me interrompe, você não me interrompe, eu não te interrompo. A gente vai fazendo a troca de turnos que a gente fala. E daí a comunicação fica gostosa. Sim. E essa necessidade do cérebro social de gente é tão grande, e o nosso cérebro é formatado para trabalhar em rede, para estar no social, que se uma pessoa está numa prisão solitária, entre 24 e 30 horas, o cérebro começa a produzir alucinações auditivas e visuais. Tem estudo de mais de 25 mil presos, estudos americanos. Tipo Largados e Pelados do Discovery, assim. O cara começa a ver bicho. Sim, é tão importante essa conexão social para o cérebro se manter saudável que dentro de uma prisão solitária eu vejo pessoas, vultos na parede, no ar, no teto. Começa a falar, né? Ouço vozes e eu começo a falar. Porque a necessidade da conexão social é muito grande. Se você está num lugar, você está andando numa rua e tudo é muito silente, você fica tenso. Porque o som, o ruído, som de vozes de pessoas acalma você. Porque de alguma maneira diz, eu estou em rede. Quando eu não estou em rede, a coisa é complicada. Essa é a necessidade do nosso cérebro. Enquanto vocês falavam do eixo condutor, destinatário, a mensagem, tem um filme que é incrível, que você faz uma análise do ponto de vista publicitário e ele tem essa mesma estrutura. Depois do Covid, eu fiquei com uma memória ruim. O Wilson. Como que é aquele filme da bola? Do Wilson? Maravilhoso! Com Tom Hanks. Quando você pega... O arquétipo está relacionado... O náufrago. O náufrago. Isso mesmo. E quando você olha para o arquétipo do filme, está relacionado a essa questão social de que não estamos... Então, veja bem, no Wilson, né, no náufrago, o objetivo dele era entregar a bola, certo? Então, aquilo que é essa simulação de experiência do futuro, eu simulo a experiência, eu vou sair dessa ilha, eu estou aqui no náufrago, porque eu tenho que entregar esta bola, custe o que custar, porque esse é o meu propósito profissional. Você viu a criação do objetivo como é importante para levar a gente para frente? A mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra nos campos de concentração. As pessoas que sobreviveram ao campo de concentração, muitos contam histórias que eles se viam num palco contando a história com pessoas. Então, isso é muito importante. Você olhar para frente. Quando a gente fica conversando muito sobre problema, a tendência é a gente começar a entrar no drama. E a gente ficar paralisado no mesmo lugar. Então, a comunicação consciente, ela te leva a falar assim, pera um pouquinho. Nós estamos falando de muito problema. Não vamos levar a nada. Onde a gente quer chegar? Né? E fazer isso com pessoas. Porque, afinal de contas, Emerson, a gente começou... Os seres humanos começaram em tribos. Pequenas tribos. As tribos eram muito semelhantes. A linguagem... foi um dos primeiros marcadores de grupo. Eu tinha que criar uma forma de linguagem para a minha tribo, por sinais ou por códigos, né? Aliás, a linguagem depois a Mara fala mais. Mas eu tinha que criar para me diferenciar da tribo que era ali do lado. E aí, de tribos, juntos, não sozinhos, juntos, nós saímos da tribo e construímos pequenas vilas. As pequenas vilas viraram cidades. Cidades viraram metrópoles. E hoje nós temos um mundo globalizado, conectados, inclusive, que no momento da pandemia conseguimos nos conectar com o mundo inteiro. Isso não foi criado por uma única pessoa. Sozinhos nas tribos, se a gente fosse expulso da tribo, a possibilidade de sobrevivermos num mundo
perigoso era muito pequena. Então, a hipótese é que o comportamento moral e a empatia evoluíram pela minha necessidade de sobrevivência e pela necessidade de estar em grupo. E a gente faz isso, como é que a gente se conecta com as pessoas? A sinergia que a gente tem com as pessoas é por meio da comunicação, por meio da linguagem. É assim que se conecta, né? Que esse negócio se conecta. A linguagem é aquilo que nos traz a principal conexão. Uau. Isso aqui, essa conversa é um bálsamo. Eu vou usar a palavra que a professora Vez usou, porque, cara, a condição que eu tenho de exercitar e de aprender mais, eu disse no começo, sabe? Eu gostaria de muito mais horas, né? Essa leitura, né? A gente está chegando ao fim. Uma pena que a gente está chegando ao fim. Uma pena, porque a gente tem coisas para fazer em São Paulo. Hoje eu dou aula até 10h30 da noite. Você acredita? A minha vai até 9h30, mas eu também... Mas antes disso, a gente vai comer um peixinho no pezão. Que eu acho que vai dar uma revigorada pra viagem. Vai. Eu vou descobrir como é que põe o carro no esporte para eu não ir a 80 por hora, né? Melhor. Ok, tá. Porque você veja, novidade. Eu falei, Marisa, eu não tô localizando aqui. Mas ele tá indo bem agora, então nós vamos deixar desse jeito. Não é a hora de tentar uma coisa diferente. E eu acho que a Mara sabe aonde colocar. Mas a gente achou melhor não apertar o botão. Eu achei melhor não apertar o botão na Bandeirantes. Falei, vamos deixar. Mas vai dar tudo certo. Como somos, né? A gente cria algumas coisas, mas se fosse um garoto ali, ele fala assim: o que já tinha apertado tudo. Aperta esse negócio aí, vamos lá. O carro apaga no meio da bandeira, todo mundo passando a 200. Mas a gente vai ficando mais cauteloso. Porque eu falei, dá que eu aperto isso aqui, o carro desliga, o que eu faço? Eu quase apertei o botão de liga e desliga do carro. Marisa, o que é este power? Eu falei, Marisa, este liga e desliga. Power não, você entendeu? Não, aperta o power. Tudo diferente, né? Muito legal, cara. E vocês têm uma sinergia muito dessa. E é o momento de entender quando é o outro, né? Vem cá, conta isso e joga a bola pra cá, porque você vai dando a dinâmica, né? Isso é sensacional, cara. Estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Você também, fiquei encantado mesmo. Eu vou ler esse livro com todo carinho e depois eu vou contar pra vocês algumas coisas. Isso. De repente a gente faz até outro depois. Pode ser. E de repente a gente faz um projeto em conjunto. Nossa, já que tem esse acesso maravilhoso. Eu acho muito legal, porque as empresas, a gente passa muito por isso. A gente cria um plano para uma empresa de cargos e salários e qual é o próximo passo? Como é que eu comunico? Sim. Eu acho que isso vai ser legal. Vou mostrar para vocês depois algumas peças que a gente cria, porque eles falam, cara, como é que eu digo isso? Como é que eu não crio expectativas que eu não quero? Então, começam a nos pedir ajuda para direcionar o que é foco. O foco é trilha, para que as pessoas saibam que possam crescer e não troquem a gente por R$150 do lado. Tá vendo? Olha, tudo isso é o fundamento tá ali, tem metodologia, tá bom, tá resolvido, mas agora o importante é, se as pessoas entenderem errado, esse projeto inteiro vai pra gaveta. Ninguém vai dar credibilidade, né? Então a comunicação é muito importante. Eu vou mostrar isso, quem sabe brota algo. Cara, a gente pode contribuir em tal coisa? Vai ser muito bem-vindo. Eu tenho certeza que dá sinergia. Tá, eu topo. Tenho certeza. Então eu vou mostrar pra vocês. A gente vai continuar agora esse papo aqui. Tá no ar, hein? Tá no ar. Tá aqui, hein, Marisa? Nós temos testemunhas, tá? Sim. Não, e a gente vai continuar, mas você não tem ideia. No almoço eu vou... Vai muito mais. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com você, com essa audiência tão sofisticada, que é nosso público-alvo, que são as pessoas preocupadas em fazerem um Brasil melhor por meio do desenvolvimento das pessoas nas organizações. Obrigada, Emerson. Obrigada, Emerson. Foi maravilhoso. E se você curtiu o episódio, vamos olhar pra lá, ó. E se você curtiu o episódio agora, senta um dedo no like, manda pra longe, manda pra quem você quiser, porque todo mundo precisa saber como é que é esse negócio de comunicação, assim. Obrigado, até. Tchau.